Oi, pessoal. Ajustando aqui. Aguardando a Ana Clara. Oi, Oi, Ana. Tudo bem? tudo bem? Vocês conseguem me escutar bem? Estou escutando bem. Você consegue nos escutar também? Sim, tudo certinho. Então, tá bom. Vamos só aguardar mais um pouquinho e daqui a Tá pouquinho a ok, gente já começa. perfeito. Que bom que deu tudo certo. Deu. Deixa eu só ver que horas são. 17 horas. Deixa eu ver. Como é que tá o horário? 17 horas. Eu tô. O pessoal tá entrando. Tá travando um pouquinho a tradução. Deixa eu ver. Vamos ver. Opa. Você tá conseguindo nos escutar? Eu consigo escutar, Agora escutou? mas Não eu está tô nos escutando, ouvindo? mas tá travando um pouquinho a imagem só. Às Tá vezes. travando um Não sei. pouquinho? Pois é. Tá. Uhum. Eu tô travando pra vocês? Ou não? Não Não, não, sei. não tá. Então acho Agora que pode Não. ser daí mesmo. Pera que não tem muito o que fazer, deixa eu ver. Nós estamos Não, com. mas acho que vai dar certo. Qualquer Então coisa a tá. gente repete. Então vamos lá, gente. Vamos começar então mais um bate-papo ao vivo. Para quem não nos conhece, então, eu sou a doutora Mila, médica ginecologista da Clinifert e diretora da Fert Center. E eu sou a doutora Kazui, diretora da Clinifert, e quero dizer da minha satisfação de estar aqui novamente, batendo um papo ao vivo com vocês, para responder as dúvidas, esclarecer algumas questões e ajudar no que for possível. Muito obrigada pela participação. E hoje nós temos uma convidada, né, a embriologista da Uhum. Clinifert, né, Ana Clara. Fala um pouquinho de ti, Ana Clara. Bom, meu nome é Ana Clara, sou embriologista da Clinifert, estou lá há 2 anos já. E, bom, como eu sou biomédica de formação, fiz minha especialização na Clínica Vida, no Rio, de onde eu sou, na verdade, e depois fiz mais uma especialização do IVE e vim pra cá, ficar com vocês. Então, tá certo. Gente, então nós vamos começar esse bate-papo ao vivo falando um pouquinho do mês de junho, que é o mês mundial de conscientização da infertilidade. O mês de junho é um mês muito importante, um mês muito desafiador para todos nós que trabalhamos com tratamentos para engravidar. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o conceito de infertilidade é quando os casais estão tentando engravidar há mais de 12 meses, sem o uso de qualquer contraceptivo, seja oral, qualquer método contraceptivo, tendo relações sexuais frequentes e sem sucesso. E esse mês de junho é um mês de conscientização aos casais que estão, então, tentando engravidar há um tempo e um alerta para que eles procurem ajuda, né? É importante destacar que o tempo e a idade são os maiores inimigos da fertilidade. Por isso, esse alerta deste mês. E nós faremos, como é um mês especial, nós faremos um bate-papo ao vivo toda semana sobre os assuntos mais relevantes na infertilidade. Hoje nós vamos falar sobre a infertilidade masculina, pois foi um tema que foi bastante pedido através do Instagram, né? E nas próximas semanas vamos falar de alguns outros temas também. Semana que vem falaremos de endometriose, depois falaremos de ovodoação, de casais homossexuais. Então acho que vai ser bem proveitoso e bacana esse nosso bate-papo ao vivo. Nós já temos algumas perguntas que os pacientes, que as pessoas já nos enviaram, que nós vamos respondendo ao longo do nosso bate-papo ao vivo. E também, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês também podem nos questionar, que assim que der a gente vai respondendo, tá, pessoal? Bom, então vamos começar a falar um pouquinho da infertilidade masculina. Primeira coisa, eu gostaria de dizer que o homem, na verdade,
o diagnóstico de infertilidade masculina é muito mais simples do que o diagnóstico de problemas femininos, né? Então, existe um exame, que é o espermograma, que é um exame simples, fácil, barato de se fazer, e que através desse exame a gente já consegue saber bastante a respeito da saúde dos espermatozoides, né? Então, vou pedir para a Ana Clara, nossa embriologista, falar um pouquinho sobre o exame do espermograma. Ana, conta para nós, conta para quem está nos assistindo, quais são os parâmetros que a gente consegue ver num espermograma. Sim. Então, o espermograma ele é um exame bem simples. É importante os pacientes procurarem lugares que façam esse espermograma de forma manual, porque existem alguns lugares, principalmente laboratórios, que fazem de forma automatizada. Então, quando a gente tem um laudo de espermograma automatizado, pode gerar uma certa confusão e também as máquinas elas não estão programadas para diferenciar as células tão bem como a gente diferencia vendo no microscópio, né? Então, por isso essa importância. Pode gerar um erro de leitura e aí acabar dando um resultado que, na verdade, não é bem fidedigno, né? Não é bem aquilo. Então, assim, o que a gente avalia no espermograma? A gente avalia o tempo de liquefação da amostra, quanto tempo aquela amostra demora para ficar em estado mais líquido, porque o ejaculado, logo assim que é produzido, ele não é tão líquido, ele é mais grumoso, vamos dizer assim. A gente avalia a viscosidade dessa amostra, que tem que estar tem que estar gotejando de forma a não formar fios de viscosidade maiores que 2 centímetros. E a gente avalia parâmetros como volume, e daí seguindo todos os parâmetros da Organização Mundial de Saúde, que em 2010 lançou a 5ª edição do Manual de Espermograma, que é o mais atual, é o que a gente segue, que preconiza os seguintes valores. Para volume, o ideal seria mais de 1,5 ml, sendo que o volume menor que 1,5 ml a gente chama de hipospermia. Né? Quanto à concentração, ela deve ser maior que 15 milhões de espermatozoides por ml. E isso, uma concentração abaixo desse valor, caracteriza uma oligospermia. A concentração total dos espermatozoides ela deve ser de maior que 39 milhões, que seria contagem total dos espermatozoides, que é a contagem por concentração por ml, multiplicada pelo volume total. Então, tem que ser maior que 39 milhões. A motilidade, ela deve ser maior que 40% de motilidade total, ou seja, motilidade de espermatozoides móveis rápidos, móveis lentos e móveis não progressivos, que são aqueles que se mexem, mas eles não saem do lugar. Então, esses 3 grupos têm que caracterizar mais de 40% dos espermatozoides, ou os grupos de espermatozoides progressivos, que são os móveis rápidos e os móveis lentos, ser maior que 32%. Certo. Uma queda da motilidade, ou seja, abaixo desses valores, caracteriza uma astenosospermia, ou astenospermia. A gente também avalia a morfologia espermática, que é feita através de uma lâmina, a gente faz um esfregaço numa lâmina, e essa lâmina a gente vai corar ela, vai processar ela de uma forma específica, para a gente conseguir ver os espermatozoides depois, num aumento maior do que a gente vê para essa análise a fresco. Isso vai ser feito 2 dias depois, aproximadamente. E nessa lâmina de morfologia a gente consegue ver se os espermatozoides têm alguma alteração no formato da cabeça deles, ou se eles têm alteração no formato da peça, ou alteração de cauda, que pode estar enrolada, ou que pode estar curta, ou que pode estar sem cabeça. Então a gente vê todas essas alterações na lâmina de morfologia. O ideal que a OMS indica é que tenha um total de
4% de espermatozoides normais, ou seja, em formato oval de cabeça e de acordo com os parâmetros de peça e cauda que eles especificam. Tem todo um tamanho certo que a gente mede direitinho. Então, esses espermatozoides normais têm que ser maior que 4%, o número deles. E uma Então, alteração de morfologia, quando é menos do que isso, caracteriza uma teratosospermia. Teratospermia. Uhum. E quando não tem espermatozoides no ejaculado para serem analisados, né, seria a azoospermia. Né? Exatamente, isso. Mais adiante. E em casos A relevância de óleo... assunto... Pode falar. Pode falar? Em caso de oligospermia severa ou de azospermia, a gente não consegue avaliar parâmetros como a morfologia e a vitalidade. A vitalidade, inclusive, que é um parâmetro, é um diferencial nosso, que nem todos os lugares fazem a avaliação de vitalidade em todas as amostras, e a gente faz, e a vitalidade da amostra tem que ser maior que 58%. Então, tem que ter mais de 58% dos espermatozoides vivos. Uhum. Então, basicamente, os parâmetros que a gente analisa, então, é a concentração dos espermatozoides, né? A motilidade e a morfologia, né? Basicamente isso. São os principais, e é feito em laboratórios de confiança, né? Não adianta fazer em qualquer laboratório, porque recebe muito espermograma, faltando um monte de parâmetros, né? E às vezes a gente compara outros espermogramas e a gente vê como tem diferença, né? Como eles não, como falta coisas para serem analisadas. Falta. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho da incidência da infertilidade masculina, né? Então, diferentemente do que se pensava no passado, né? Hoje em dia já é sabido que 40% das causas de infertilidade conjugal devem ser o fator masculino, né? Isso é uma incidência muito alta, é praticamente metade das causas de infertilidade, né? Então, vamos falar um pouquinho das causas. Qual que é a causa mais frequente de infertilidade masculina? Bem, existem diversas causas relacionadas à infertilidade masculina. Uma causa super frequente é a varicocele. Varicocele é uma alteração em que há uma dilatação das veias na região do testículo, né, acarretando alterações de temperatura local, o que pode também acarretar diretamente efeitos sobre a produção dos espermatozoides, sobre a motilidade e sobre a morfologia dos espermatozoides. Normalmente há uma liberação grande, maior de radicais livres de oxigênio que acabam interferindo em todos esses parâmetros do esperma. Agora, nem sempre, nem todo portador de varicocele é portador de infertilidade. Então, existem graus, existem outras coisas, a idade do homem e outras coisas relacionadas à mulher. Outras causas também frequentes de infertilidade a serem pesquisadas seria a presença de infecções ou antecedente de infecções, por exemplo, a cachumba. A cachumba é uma coisa bastante preocupante, porque ela pode causar até uma azoospermia, até uma infertilidade irreversível. Ela pode atuar não somente sobre os ductos, né, os deferentes, mas também sobre o próprio tecido testicular, levando a uma dificuldade de produção de espermatozoides. Outras infecções também são as infecções de transmissão sexual, bastante frequentes, gonorreia, e outras infecções tipo ureaplasma, micoplasma, enfim. Infecção é um assunto que deve ser sempre cogitado e pesquisar e estudar. Outras causas seriam causas hormonais, disfunções hormonais existem também nos homens, causas genéticas, né? O uso de substâncias é uma coisa assim, bastante conhecida. Tem substâncias anabolizantes, hormônios em doses excessivas, todos podem causar um bloqueio na produção de espermatozoides ou mesmo alteração na qualidade, talvez até na parte cromossômica dos espermatozoides. Então, importante prestar atenção que existem uma série de substâncias e lembrar sempre que o cigarro é um vilão, sempre foi um vilão, tanto para a mulher quanto para o homem, no que se refere à fertilidade. Cigarro, drogas ilícitas, enfim. Hoje em dia também vem crescendo muito os casais que nos procuram por infertilidade masculina decorrente de vasectomia. É um procedimento bastante frequente
né, e que podem necessitam fazer o tratamento através da fertilização in vitro. Ok. É importante a gente comentar também que na parte masculina, né, com relação à parte de reprodução, surgiu um grande avanço, né? Felizmente, os homens têm a sorte de que, com relação à parte masculina, quase todos os casos de infertilidade masculina têm solução, né? E isso ocorreu através do grande avanço da ICSI, né, da injeção intracitoplasmática de espermatozoides. Então, antes desse advento, do aparecimento da ICSI, era impossível o homem que tinha vasectomia, né, que tentava reverter e não conseguia, ou os homens que tinham azospermia, né? Hoje em dia, não. Com a ICSI, com essa técnica de reprodução, a gente consegue ir direto, fazer uma biópsia direto do testículo e dos epidídimos, né, para conseguir obter alguns espermatozoides suficientes para a gente fazer a fertilização in vitro, né? Queres contar um pouquinho? Vocês querem falar um pouquinho sobre o surgimento da ICSI ou acha que não precisa? Vamos falar. Da reprodução assistida em geral, né? Primeiro com a FIV clássica, que já foi um avanço, permitindo com uma menor quantidade de espermatozoides a gente já conseguisse fertilizar os óvulos, né? E ainda mais depois com a ICSI, que só precisa de um espermatozoide para a gente injetar dentro do óvulo. Aí, como a senhora falou, a gente pode fazer tranquilamente uma biópsia de testículo, que ainda que não tenha muitos espermatozoides nessa amostra, a gente consegue selecionar um espermatozoide e consegue fertilizar o óvulo com a ICSI, né? A ICSI vem do nome, injeção intracitoplasmática de espermatozoide, que surgiu em 92, né? Bom, uma segunda pergunta que nos fizeram é se a idade do homem interfere na fertilidade, né? Sim, né? Hoje já é sabido que homens acima de 50 anos têm uma tendência a ter uma piora na qualidade dos espermatozoides, assim como na concentração e morfologia, né? Homens com mais de 50 anos, eles têm maiores chances de gerar embriões, bebês com malformações genéticas, assim como doenças neurológicas e doenças psiquiátricas, como, por exemplo, a esquizofrenia e o autismo, né? Além disso, o homem, quanto mais velho, maior a chance também de ele ter disfunção erétil, menos libido, né? Então, não, ao contrário de que todo mundo acha que o homem vai ter a fertilidade dele garantida até o final da vida, não é verdade, né, gente? Então, isso é importante frisar. Homens mais velhos... Apesar de não ser uma redução tão drástica como acontece na mulher, né? Exatamente, mas realmente tem, não tão drástica como na mulher, verdade. Perfeito. Gente, uma pergunta que nos fizeram é assim: doutora, eu já tive filhos, o problema deve estar na minha mulher? Não necessariamente, porque existem problemas, alterações que ocorrem com o passar dos anos. Você pode ter tido filhos numa época e no decorrer dos anos seguintes ter apresentado algum tipo de problema, tipo disfunção hormonal ou, né, outras alterações. Então, importante lembrar sempre que deve-se pesquisar o casal. O homem tem que estar sempre na frente da pesquisa, tanto quanto da mulher, porque a gente já viu, quase metade dos casos são de causa masculina, certo? Certo. Tem gente que acha, né, que não, primeiro pesquisa tudo na mulher e depois pesquisa o homem. Não, quando o casal chega com infertilidade, o homem deve pesquisar direto, né, a saúde dos seus espermatozoides, até porque o exame, o espermograma é um exame bem simples de se fazer. Muito simples, exatamente. E, na verdade, o homem, não tem sintomas. Ele não é pelos sintomas que ele vai fazer diagnóstico de infertilidade. O diagnóstico é feito pelo espermograma na maioria das vezes. Ok. Marido com varicocele, posso engravidar naturalmente? Bom, essa é uma pergunta bem abrangente, né? Porque primeiro tem que saber a idade da mulher e tem que saber o grau de varicocele e se essa varicocele está alterando os parâmetros seminais, né? Os espermatozoides. Então, se o seu marido tem varicocele, ele deve fazer o espermograma para ver se tem alteração. E também é importante saber há quanto tempo vocês estão tentando engravidar e a sua idade, né? Mulheres acima de 36 anos começam a ter mais dificuldades para engravidar. Então, na verdade, para responder isso, tem que fazer um conjunto de fatores, né? Tem que primeiro ver se... Sempre analisar o casal.
né? A gente recebe muitos pacientes que têm problema também e que ficaram, às vezes, um ano tentando engravidar, tentando, né, através da correção cirúrgica e aguardando o resultado da correção. A cirurgia, em alguns casos, responde muito bem, numa porcentagem boa de pacientes, né, operados, mas nem todos. Então, é importante lembrar a idade da mulher. Muitas vezes o homem está aguardando a resposta, a mulher já com 40 anos fica aguardando. Então, 6 meses, um ano para uma mulher nessa faixa dos 40 anos faz uma diferença incrível. Então, é importante fazer o tratamento conjunto, lembrar sempre da companheira, da mulher. Uhum. Teve uma paciente daqui, só que eu achei interessante aqui, da Cristiane, se um espermograma apenas já faz diagnóstico de infertilidade masculina. Você tem uma boa ideia, né? Principalmente com o espermograma, você tem uma ótima ideia do panorama seminal, né? Do seu esposo, no caso, né? De quem está fazendo. Mas se der alguma alteração, também não é motivo de tanta preocupação, porque pode ser que esteja a paciente tomando alguma medicação, como vocês falaram, algumas coisas podem interferir temporariamente na qualidade seminal, né? Então, pode ser que se der alguma alteração, é importante repetir esse espermograma depois, para ver se realmente essa alteração é permanente ou não. Então, mas geralmente o espermograma normal, ele é sim uma ideia verídica, né, do quadro do paciente. Importante fazer um espermograma também num laboratório de confiança, né? Como a gente Claro, exatamente. Doutora, tem como saber se um homem é estéril sem fazer exame? Primeiro, a gente tem que saber que infertilidade e esterilidade são coisas diferentes, né? Então, responde, doutora. Tem como um homem estéril saber se é estéril sem fazer exames? Geralmente não. Preciso sempre um exame para confirmar, né? Então, só lembrando que infertilidade é uma coisa, impotência é outra. Então, muitas vezes há uma confusão ao se abordar uma pergunta, um assunto, haver uma confusão. Então, impotência não tem nada a ver com infertilidade. Infertilidade, geralmente os homens não têm sintomas e é necessário que se faça um exame. Em alguns casos, a gente pode até desconfiar, sugerir que tenha um problema. Por exemplo, um homem que apresente uma disfunção hormonal, que teve uma puberdade tardia, então, sugerindo problemas hormonais, então a gente já sabe que é possível ter algum problema e tem que ser explorado bem a parte hormonal. Genética também é importante, quando tem casos familiares, né? Então, é sempre importante investigar. É importante falar também, né? Os homens, existe um preconceito, né, nos homens em não quererem fazer o espermograma ou não quererem procurar ajuda para saber se tem algum problema ou não, né? Gente, existe esse tabu, né? Não tem nada a ver com impotência e não é porque um homem tem um espermograma alterado que ele é menos homem, né? Então, exatamente. Isso é um conceito errado, né? E é engraçado como é sempre a culpa da mulher, né? Vocês não têm filho ainda, por que você tem de errado? E pergunta sempre para a mulher, né? Mas muitas vezes... Por isso a relevância no assunto da infertilidade masculina, né? Exatamente. Bom, computador no colo prejudica a fertilidade e o uso de celular? Bom, existem até, a gente até foi procurar na literatura, existem alguns trabalhos falando, né, que se o homem ficar muito tempo com o laptop em contato ali diretamente no testículo e até o uso do celular também pode superaquecer os testículos e prejudicar ali a concentração dos espermatozoides. Além disso, eles também falam das ondas eletromagnéticas. Agora, se isso é verdade ou não, a gente também não saberia responder. Mas por via das dúvidas, se puder evitar o uso, porque às vezes ficar um pouco tempo tudo bem, mas às vezes fica o dia todo, né? Muitas horas por dia, então se puder evitar, melhor. Porque assim, o testículo ele já é afastado da temperatura corporal exatamente por isso, né? Então é proposital. Então a temperatura ideal para os espermatozoides ele realmente não é muito alta. Então se você superaquece com o laptop no colo por muito tempo, por isso que se fala que pode haver essa... Né? Mas a gente não sabe realmente, não existem consensos. Existem estudos, mas... Qual a probabilidade da punção testicular dar certo após a vasectomia? Meu Deus, é uma
é uma probabilidade bastante grande. A maioria dos pacientes que fazem vasectomia e conseguem manter a sua função hormonal normal, porque ele não pode estar tomando, fazendo uso de anabolizantes, outras coisas mais, porque então, com o decorrer dos anos, além da vasectomia, se o homem não se cuidar, ele pode ter alterações desse tipo hormonal. Muitas vezes também a presença de algumas doenças como diabetes, uso de alguns medicamentos, pode interferir na formação dos espermatozoides. Então, a gente sempre tem que avaliar antes de fazer o procedimento, a função, como anda a situação hormonal do homem, se ele está fazendo uso de determinados medicamentos, né? Para depois fazer a punção. Fazendo a punção, o resultado geralmente é proporcional ao tempo de vasectomia. Quanto mais tempo se passar da vasectomia, um pouco maior a dificuldade. Mas assim, como a gente já falou, a ICSI solucionou o tratamento, a gente consegue sucesso, a gente vai lá, procura nessas funções, ou no próprio, se não tiver no epidídimo, no testículo, e a gente encontra unidades de espermatozoides. É com esses espermatozoides cuidadosamente selecionados, nós conseguimos sucesso. A gente tem sucesso em pacientes vasectomizados há mais de 25 anos, então a gente já teve muitos casos desses últimos anos, pacientes com muito tempo de vasectomia. Sucesso muito grande. Ok. O Pré-Folin auxilia de alguma maneira na quantidade e qualidade dos espermatozoides? Bom, o Pré-Folin nada mais é do que um polivitamínico, né? Que a gente considera como um antioxidante. Na sua composição tem vitamina C, tem vitamina E, tem zinco, tem ácido fólico. Todas essas vitaminas são antioxidantes que prometem melhorar a qualidade e a quantidade. Porém, não é uma melhora expressiva, né, gente? É uma melhora leve. Não vai melhorar a concentração, não vai melhorar muito, né? Então, sim, pode ajudar, mas não esperem que resolva Não é milagre, né? Que não é milagre. Milagre não existe, né? A mesma coisa aqui, ó, a suplementação para aumento dos espermatozoides são as mesmas vitaminas que nós falamos, né? Vitamina C, vitamina E, ácido fólico, zinco e ômega 3. E coenzima Q10 também falam que é muito bom, né? Seriam essas as suplementações que a gente geralmente recomenda. E os hábitos de vida, né? Cuidar com os hábitos de vida, como a doutora Kazuo falou no início, cigarro, álcool. É fundamental, então... gente, né? Não fumar, diminuir a bebida alcoólica, praticar exercícios físicos pelo menos 3 vezes por semana, evitar o aumento do peso, né? Tudo isso, todas essas medidas de hábitos saudáveis são bons tanto para a mulher quanto para o homem, né? Consumo de cafeína exagerado também, né? Falem da azospermia, se já tiveram tratamentos com sucesso. É mais ou menos o que a gente falou da vasectomia, já falamos, né? Além do caso da vasectomia, há outros casos de azospermia, né, decorrentes ou de algum processo inflamatório parcial, ou então um defeito realmente hormonal, que faz com que haja uma produção muito diminuída de espermatozoides, obstrução de ductos, consequência de infecções. Então, todos esses casos de azospermia, nós conseguimos resultado muito bom. É uma porcentagem muito pequena de casos em que não há produção nenhuma de espermatozoides, então a disfunção hormonal é tão grande que não se consegue produzir espermatozoides. Então, nesses casos, aí, claro que o tratamento tem que partir para um outro tratamento opcional, que é o sêmen de doador, né? De um banco de sêmen. Isso aí geralmente são casos genéticos, né? De alterações genéticas. Enfim, Ana, fala um pouquinho para nós sobre os bancos de sêmens que são terceirizados, né? Então, os bancos de sêmen terceirizados, eles contam com amostras de doadores nacionais e tem também os bancos de doadores internacionais. Eu fiz uma colinha aqui de todas as características que as pacientes podem escolher, né? Porque são muitas. Então, assim, nos bancos nacionais, todos os doadores, tanto nacionais como internacionais, eles estão todos com sorologia em dia, então eles fazem todos os exames de infecções e tudo mais. Então, isso é um controle de qualidade bem intenso que os bancos têm. Todos E daí, em relação...
Eles passam por estudo genético, cariótipo. Estudo né? genético também, cariótipo. Então, as pacientes podem escolher as características dos doadores. Nos bancos nacionais, elas têm acesso às informações como tipo sanguíneo, cor da pele, origem étnica, ou seja, as descendências desse paciente, né? Religião, cor e textura dos cabelos, como preto, castanho, louro, ondulado, liso, altura e peso, a ocupação ou a profissão, né, dos doadores, os hobbies desses doadores, o signo desses doadores, fazer aí uma combinação astral, e as preferências de comida, animais, cor, se gosta de viajar, que tipo de música gosta, se são fumantes, os idiomas que esses doadores falam, se eles possuem alguma deficiência visual ou auditiva, se possuem alergias, se fazem visitas regulares ao dentista, se praticam atividades físicas e se sim, quais, e se fazem algum tipo de dieta suplementar. A diferença para os doadores internacionais é que nos bancos internacionais as pacientes têm acesso também às fotos desses doadores da infância, não atuais, mas de quando eles eram criança. Um histórico médico mais extensivo, eles fazem exame físico, são coisas que não são realmente assim, relevantes, mas que ajudam na tomada de decisão da paciente, às vezes, né? E eles fazem, alguns bancos internacionais fazem entrevista em áudio com o doador, também relatam as impressões que a equipe do banco teve daquele doador. Alguns doadores fazem nota escrita à mão. Alguns bancos internacionais também têm eles oferecem o photo matching, que eles fazem uma combinação, né, e ver qual que te sugerem os doadores ideais de acordo com a aparência do que você quiser e informam o nível de escolaridade desses doadores. Então, assim, basicamente, alguns têm históricos familiares do doador, histórico médico familiar, mas, assim, o essencial e mais importante, claro, todos eles têm, inclusive os nacionais. Importante também falar do tipo sanguíneo, né? Geralmente se escolhe o tipo sanguíneo, sim, foi o primeiro tópico aqui, o tipo sanguíneo é importante, né, especialmente por ser doador aí, para não haver uma divergência muito grande. Uma pergunta que nos fazem é se é muito comum as pacientes comprarem esse sêmen dos bancos de sêmen, né? Sim, como a gente viu, né, a incidência da infertilidade masculina é alta, então, em casos de azoospermia, de doenças genéticas, geralmente opta-se pelo banco de sêmen, seja nacional ou internacional, né? Baixa quantidade, baixa motilidade e morfologia de Krieger menor que 1%. Quais as chances na fertilização? Casal, mulher 35 anos, o homem também. Mulher com exames ok. Bem, então, esses parâmetros que ela listou aqui, que essa baixa motilidade, etc., baixa alteração morfológica importante, exatamente a fertilização é feita exatamente para solucionar esses casos, assim, extremamente difíceis. E a solução, ela é uma paciente jovem, 35 anos, então eu acho que 1%, menor que 1%, a morfologia dos espermatozoides bastante baixa, vai dificultar um pouquinho, mas vai exigir um trabalho grande da parte da embriologia, das embriologistas, que vão fazer a seleção dos melhores espermatozoides, principalmente com relação à morfologia da cabeça do espermatozoide. E também nós, que tratamos da mulher, a gente também vai tentar estimular a mulher de uma maneira que a gente possa obter um número maior de óvulos. Então, eu tendo um número maior de óvulos, consequentemente, eu vou ter uma opção de escolha do embrião maior, né? Então, a paciente pode ter uma chance um pouco menor do que se o marido tivesse, né, a morfologia melhor, mas vamos tentar compensar com essa estimulação da mulher, tentar obter óvulos de ótima qualidade e poder, no final, fazer seleção, né, de pelo menos 1, 2 embriões em cada ciclo de fertilização.
Marido com vasectomia há 35 anos. Nossa. E eu, no caso ela, né, tem 38 anos. Temos possibilidade de ter filhos? Bem, a gente já respondeu que a vasectomia, né, ela é muito dependente, né, do tempo de vasectomia. Exatamente. Né? Então, 35 anos é um tempo importante. Né? Eu confesso que eu não tive nenhuma paciente que o marido estava 35 anos vasectomizado. Eu me lembro, assim, de a gente ter tido vários casos de 25, 28 anos, mas eu acredito que se a gente fizer uma avaliação hormonal do marido, né, a gente vai ter uma pista boa se a gente vai conseguir ou não encontrar espermatozoides. Né? Então, vai depender também da idade do homem, né? Então, os hábitos dele, os né? hábitos, da doença, da saúde em geral, exatamente. E possibilidade existe, mas tem que fazer passar uma avaliação clínica, uma avaliação hormonal do homem, ultrassom para ver se há alguma alteração nos testículos, enfim. Fazendo essa avaliação, o casal poderá ser beneficiado com uma gravidez através da fertilização in vitro. Um assunto que é bem interessante falar, até a Marcinha comentou aí agora nas perguntas, hoje em dia os homens fazem muita reposição hormonal, né? Com testosterona, fazem os famosos ciclos, né? E até assim, por vaidade, por autoestima, por baixa de libido, e isso tem prejudicado muito, né? O espermograma. A gente pega muito casal, muitos mesmo, assim, que a gente pergunta assim, e aí, você usa algum tipo de medicação? E ele fala, sim, faço reposição de testosterona. E aí a gente pergunta, pô, mas o teu urologista não te orientou com relação né, se você falou para o teu médico que você queria engravidar? E ele disse, sim. Enfim, a gente sabe que tem muitos homens que então usam hormônios e que os hormônios, né, a testosterona, ela prejudica a espermatogênese, né? Então, às vezes, a gente pega, além do espermograma alterado, a gente pega bastante azoospermia em homens que fazem reposição hormonal. Então, é importante esse alerta, né? O uso de anabolizantes também, né? Com essa alta dos homens, né, mais vaidosos, né? O culto ao corpo, tudo mais. Assim, ó, é muito comum pacientes que fazem academia, né? Que usam bombas, né? Terem tomar muito cuidado, né? Muito cuidado com as bombas, com os anabolizantes, que às vezes tem alterações até permanentes, né? Irreversíveis, exatamente. Além de ficarem com o testículo atrofiado, né? Geralmente as alterações podem ser irreversíveis. Olá, meu marido é estéril. Fizemos 2 espermogramas. Diz que é genético. Será que tem tratamento? Bem, a parte da genética é uma parte bem complexa. Então, depende de que alteração genética ele é portador. Então, tem algumas doenças genéticas em que não há possibilidade de se conseguir engravidar com seus espermatozoides, e a gente acaba recorrendo a um outro tratamento opcional, que seria o banco de sêmen. Existem algumas outras alterações em que é possível fazer o tratamento. Se a gente obtiver o embrião, pode ser feito estudo genético no embrião e depois avaliar se será ou não transferido. Ok. Vamos responder aqui. Fiz todos os exames, estou com 6 milhões de espermatozoides e são ruins. E tenho 32 anos. Qual a possibilidade de ter... Acho que é de ter... Normal. De engravidar normalmente, né? Acho que é essa a pergunta. Certo. Então, 6 milhões de espermatozoides ruins, deve ser morfologia ruim e motilidade, né? E tem 32 anos. Bem, é assim, engravidar normalmente é possível, né? Então, mas já tem uma alteração, né? Nesse nível, é uma oligospermia, digamos assim, moderada, não é uma oligospermia leve. Então, tem que estar muito alerta, repetir esse espermograma, fazer mais uma vez, verificar como é mesmo esse tipo de motilidade, porque, além do número, é importante ver qual é a alteração da motilidade e da morfologia. Então, dependendo da combinação dessas outras alterações, pode ser que a gente até já recomende diretamente partir ou para uma inseminação intrauterina, que é um procedimento um pouco mais simples do que a fertilização, né? Ou então partir para a fertilização. Existe um teste também, o teste da capacitação espermática,
que vai nos permitir também ter mais uma avaliação sobre o grau de alteração e a possibilidade ou não de partir para uma inseminação intrauterina. Outra pergunta. Concentração de 350 mil. Consigo engravidar através de algum tratamento de reprodução assistida? Sim, né? 350 mil só através da ICSI, né? Da fertilização. Exatamente. Com alguma dificuldade, mas a gente consegue. O que a gente gostaria de alertar aqui né, com relação aos exames, ao espermograma, é que se o paciente tem dúvida, ele deve procurar um médico, né? Deve discutir e saber que, felizmente, a reprodução assistida, né, bem dizer, a ICSI, ela consegue ajudar e superar quase todos os tipos de infertilidade masculina, né? Então, é importante, o quanto mais cedo o casal conseguir diagnosticar que tem um problema e souber que tem um problema, mais fácil de ser resolvido qualquer tipo de doença, qualquer tipo de alteração. Exatamente. Espermatozoides com 8% saudáveis é considerado infertilidade? Com 8%, não entendi a pergunta. 8%... 8% de morfologia é maravilhoso. Se você tiver 8% de morfologia de verdade, assim, né? Que não tenha sido feito sério, né? aí você tá perfeito. Agora, se for de motilidade, se for de porcento, deve ser de motilidade. Aí é bem baixa. É uma motilidade bem baixa, porque, como a gente falou, a motilidade tem que ser acima de 32% de móveis progressivos, né? Ou acima de 40% de móveis progressivos, mas não progressivos. O pessoal está perguntando bastante sobre a biópsia, né? A biópsia ela é realizada por um urologista terceirizado, né? Que realiza no centro cirúrgico através de sedação. A biópsia é feita nos testículos, né? E também no epidídimo, dependendo de cada caso. Isso. Mais várias possibilidades. Não, nós não temos nenhum urologista que trabalhe aqui na clínica, porém, existem vários colegas que a gente indica, né? E eles vêm fazer os procedimentos aqui na clínica. As biópsias são todas feitas aqui. Aliás, todos os tratamentos de reprodução assistida são feitos aqui. A gente tem laboratório próprio e temos o centro cirúrgico próprio também aqui na Clinifert. Tá? Os pacientes da FET Center também utilizam o laboratório e o centro cirúrgico da Clinifert. Então, você não precisa se deslocar até um hospital para ter que fazer esse tratamento. Aqui nós temos todo a infraestrutura de um hospital-dia. Tá? O que mais de perguntas, pessoal? Vamos ver o que mais que a gente anotou aqui que as pacientes mandaram. Eu posso aproveitar o espacinho para falar da morfologia ali que eu lembrei, que assim, às vezes a gente tem ou até um óvulo, ou um espermatozoide, ou um embrião que a morfologia não está maravilhosa e as pacientes perguntam, mas meu filho vai ser feio também? A gente fala que o embrião não está tão bonito, ou que o espermatozoide não era tão bonito. Não tem nada a ver, gente. O filho pode ser lindo, maravilhoso, importante que ele nasça com saúde, e é isso, tá? Então, não necessariamente o embrião bonito, né? Não quer dizer que o bebê não vai ser lindo, muito pelo contrário, todos os bebês são lindos, né? Todos os bebês são lindos, e tem uns embriões assim que a gente acha que, será? E eles nascem maravilhosos, então podem ficar tranquilas, vai dar tudo certo. É uma pergunta aqui, quando se deve fazer estudo genético do homem? Então, só lembrando assim, toda vez que eu tiver um marido portador de azoospermia, de causa desconhecida, que não seja vasectomia, ou quando tiver uma oligospermia, uma diminuição muito acentuada do número de espermatozoides, então esses devem fazer o estudo genético. Então, o estudo genético, basicamente, existe o cariótipo, né, que é um exame, digamos assim, mais amplo, mais genérico, que poderá detectar algumas alterações. E também existem alguns exames específicos. Um exame que nós solicitamos muito é a microdeleção do cromossomo Y. Né? Então, é importante lembrar que a medicina avançou na área genética para nos ajudar a solucionar, descobrir a causa, né? E a partir daí fazer o tratamento adequado. Existe também
uma outra alteração genética em que existe uma agenesia dos ductos deferentes, né? E essa agenesia acontece muito num tipo de doença, que é a doença da fibrose cística, que talvez você já tenha ouvido falar, mas é uma doença que pode se manifestar através de alterações pulmonares, alterações no pâncreas, mas também se manifesta nos casos mais leves, até causando uma azoospermia nesses pacientes portadores dessa doença. Isso é possível fazer diagnóstico através de estudo genético. Tem uma outra pergunta que fizeram aqui. Já fiz todos os exames genéticos e não achei nenhuma justificativa para minha azoospermia. Qual é o meu tratamento? Realmente, tem vezes que a gente pesquisa, faz todo o estudo genético, faz exames hormonais, aparentemente tudo normal, mas o homem apresenta uma azoospermia, né? Que é a ausência de espermatozoides no ejaculado. Nesses casos, a gente vai para biópsia, tá? Vai para punção testicular ou de epidídimo. E em muitos casos a gente tem sucesso, né? Bem comum. Até uma boa parte da infertilidade masculina com azoospermia ou disfunção hormonal ou disfunção na quantidade de uma maneira severa, uma oligospermia severa, muitas vezes a gente não encontra causa. É como uma mulher, a gente tem infertilidade sem causa aparente, no homem também. Pode haver causas imunológicas nesses casos, né? Então é um tipo de análise bastante difícil de ser feito. Então, pode haver um fator imunológico atacando ali o testículo, né? Fazendo com que ele não produza espermatozoides. Então, nesses casos, né, também a fertilização in vitro, a reprodução assistida, vai ser o melhor caminho para tentar conseguir o bebê. Acho que não tem não tem nada que a reprodução não consiga ajudar, né? A maioria das causas de infertilidade, seja leve ou severa, aí que se supera tudo, gente. É incrível, né? Pode acontecer de ter que apelar para doador. Né? Se a gente não tiver espermatozoide de jeito nenhum, não tiver óvulo de... Ele é muito felizardo, mas né? sim, a gente... sorte. É muito mais fácil tratar a infertilidade masculina do que feminina, né? Muito, muito, muito mais fácil. O homem, ele é felizardo em tudo, né? Vamos... Tudo. Em tudo, uma coisa impressionante. A medicina reprodutiva, né? E privilegiou principalmente os homens. Né? Mas a gente está feliz porque as mulheres também se beneficiam muito. A gente consegue ajudar bastante, né? É verdade. Graças a Deus. Hoje em dia, verdade. o fato do problema da idade faz com que aí que se seja a fertilização in vitro, né, enfim, seja a solução para quase todos os problemas dentro da medicina reprodutiva. Isso Bem, aí. o que mais temos de pergunta aqui? Tem uma pergunta sobre síndrome de Kalman. Essa pergunta é até, vamos dizer assim, um pouquinho, um termo pouco conhecido até do meio médico, mas é uma síndrome endocrinológica. É uma alteração hormonal em que não há produção do hormônio da hipófise, né? E não há produção de FSH, LH, que são os hormônios hipofisários, que estimulam ou a produção dos óvulos ou a produção dos espermatozoides, né? Então, nesses casos, existe, graças a Deus, o tratamento também, a reposição hormonal adequada pode fazer com que esses pacientes, se os homens que têm um desenvolvimento, vamos dizer, dos caracteres sexuais assim diminuído, com a reposição hormonal, aliás, com a estimulação hormonal adequada, ou reposição de substituição, ele vai chegar a desenvolver todos os caracteres sexuais normais e, na época de engravidar, a gente faz a reposição, a estimulação, através desse hormônio folículo estimulante, luteinizante, são 2 hormônios que a gente utiliza na dose adequada e conseguimos chegar à produção do espermatozoide e fazê-los engravidar. Algumas mulheres também apresentam essa síndrome, ela vem associada com uma coisa assim, característica que se chama anosmia. É uma dificuldade de sentir cheiro, a alteração do olfato. Embora, assim, às vezes a pessoa não perceba, se fizermos um pouco mais de pergunta, a gente acaba descobrindo que existe essa anosmia, essa dificuldade do olfato, e isso associada à infertilidade. Muito importante também falar que a gente também
foi perguntado aqui sobre tumores, né? Então, é importante o paciente, se ele tiver qualquer tipo de tumor, que ele tenha que fazer tratamentos de quimioterapia e radioterapia, é muito importante que ele congele o sêmen antes de É fazer verdade. os tratamentos, né? A gente sabe que esses tratamentos são deletérios para as gônadas, né? Tanto a mulher quanto o homem. Então, é bem importante. E aqui eu tenho a E pergunta. que venha um pouco antes do tratamento, né? Um Isso. pouquinho antes, com antecedência, para a gente poder congelar o sêmen. Ah, vai precisar de uma outra amostra, então vem da volta daqui a alguns dias, congela outra amostra. A gente precisa desse tempinho aí, de pelo menos uma semana antes do início do tratamento oncológico, para Então, fazer essa preservação. O ideal, né? a gente tem muito paciente assim com tumor de pele, com tumor de intestino, estômago, todos Até de eles vêm testículo mesmo. testículo, exatamente. Até tem uma pergunta aqui, né, Bastante. de um paciente que teve um tumor de testículo, ele não congelou sêmen e ele teve que fazer a retirada desse testículo e só está com um testículo atualmente. E ele pergunta qual que é a probabilidade dele de engravidar com somente um testículo, né? Bem, aí vai depender. Normalmente, o fato de retirar o testículo não significa que o outro deixe de funcionar, né? Ele pode continuar funcionando perfeitamente e quando se faz, digamos, uma quimioterapia ou um tratamento oncológico complementar, alguns pacientes ficam bastante prejudicados se não fizerem o congelamento. Outros, lentamente, podem até recuperar, né? Então, o congelamento é bom porque é uma garantia de que vai ter um material bom para ser usado posteriormente, mas alguns não chegam a tempo, porque ou não deu tempo, né? Ou a urgência do tumor não dava tempo para se fazer congelamento. Então, nesses casos, depois do término do tratamento, ele deve fazer periodicamente espermograma, e muitas vezes a gente tem, até com uma certa frequência, nós temos observado que há uma recuperação do sêmen. Então, nesses casos, se aquele Gradativa, né? ele pode até, se quiser, até descartar aquele material congelado, né? E tocar a vida, engravidar naturalmente com seus próprios espermatozoides a fresco. Exatamente. Que mais? Que mais de perguntas, gente? Então, acho que é isso, a gente conseguiu abordar bem, Da né? finasterida. Tem alguém perguntando aqui. Uso de medicamentos. Uso de medicamentos, né? E aí eu estou vendo que finasterida é uma coisa assim muito usada nos tempos atuais para queda de cabelos, né? Naturalmente, o homem é vaidoso, a mulher também, mas o homem ele acaba utilizando e dá um resultado muito bom. E aí, então, há uma questão: será que finasterida causa infertilidade? Então, essa pergunta, a resposta é a seguinte: a finasterida depende da concentração, do tempo que está utilizando, da dose, do tempo de utilização. E o que se sabe, alguns trabalhos mostram realmente que há uma diminuição da testosterona, diminuição da concentração dos espermatozoides. Então, atenção, aquele casal em que o homem está fazendo uso de finasterida deve evitar, parar de usar, pelo menos durante um certo tempo, né? Até que se consiga engravidar e depois, né, tentar voltar, se quiser, voltar ao uso da finasterida. E esse mês de junho, que é o mês de conscientização da infertilidade, a gente queria reforçar a conscientização, então, da população, né? Avisar os amigos que estão tentando engravidar, ou os casais que já estão tentando há um tempo, a realmente buscarem ajuda, porque, na verdade, quase todos os tipos de infertilidade podem ser resolvidos hoje em dia. Então, muito importante vocês saberem que a infertilidade é uma doença. A Organização Mundial da Saúde considera ela como uma doença. E a gente tem que encarar isso de forma natural, né? E procurar ajuda para poder tratar e ter sucesso. Quanto antes buscarem ajuda, maiores as chances de sucesso, né? Os hábitos saudáveis, né, como a gente já comentou, também são muito importantes. Prestar atenção ao congelamento de sêmen, se for necessário, né? Que mais? E é como eu falei, o tempo e idade são os maiores inimigos quando a gente fala de infertilidade. Eu queria só dar uma palavrinha aqui sobre os tratamentos que a gente fala quando a gente fala em inseminação, fertilização
clássica, fertilização in vitro clássica e a ICSI, que nem sempre as concentrações seminais vão ser adequadas para uma inseminação, por exemplo. Tem que ter uma quantidade mínima de espermatozoides, porque é uma técnica, como a gente falou, a reprodução assistida ela foi avançando, né? Então, o que antes era proporcionado com poucos espermatozoides foi melhorando, permitindo com menos espermatozoides ainda. Só que a inseminação, como é uma técnica de baixa complexidade, que a gente chama, a gente só capacita esse sêmen, né, da melhor forma possível, mas ela precisa de uma quantidade mínima de espermatozoides que a gente considera em 10 milhões. E já a ICSI, aí sim a gente consegue fazer em casos de oligospermia mais severa, né? Que a gente injeta somente um espermatozoide em cada óvulo. Inseminação, a gente fala que, né, o homem tem que ter pelo menos 5 milhões, né? Não pode ter um fator muito severo, né? Masculino. Exatamente. Quando tem menos que 5 milhões, já né? Ideal acima de 10, mas até, né, aceitável de a partir de 5 milhões. Né? Ok. Queres dar um... Não, é só lembrar, então, que esse mês vamos estar fazendo um bate-papo a respeito de assuntos super importantes para dentro da infertilidade. Então, na próxima semana, nós teremos um bate-papo sobre endometriose, tratando que tipo de tratamento, cirurgia ou não cirurgia, enfim. E contaremos também com um profissional especialista em endometriose, estará aqui conosco, e acho que vamos ter um bate-papo bastante proveitoso. Né? Então, essa endometriose, que é uma doença que afeta tantas mulheres, né? E às vezes elas nem sabem. Verdade, é uma causa muito frequente de infertilidade. Aquilo que a gente chamava de infertilidade sem causa aparente há uns anos atrás, hoje em dia a gente sabe que boa parte desses casos são consequências de infertilidade, de endometriose, que tem sido diagnosticada através de exames mais precisos, né? Através de mais atenção, e isso, então, tem facilitado, né, a resolução desses problemas. A gente encaminha, tem casos que vão para a cirurgia, e tem outros casos que logo depois da cirurgia vêm para fazer fertilização. Enfim, a gente tem que montar uma equipe multidisciplinar que envolva um bom ultrassonografista, um especialista em endometriose, um especialista em fertilidade, eventualmente especialistas em tratamento de endometriose não somente ginecológica, porque a gente sabe que a endometriose já avança para intestino, para bexiga. Então, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar para dar maior acolhimento a essas pacientes portadoras de endometriose. Então, isso vamos discutir tudo na próxima semana. Dia 10, então, a gente vai ter esse nosso bate-papo ao vivo com o Dr. Esdras Camargos sobre endometriose. E nas próximas semanas, nós ainda estamos escolhendo os temas mais relevantes, mas nós gostaríamos de falar muito sobre ovodoação, sobre os tratamentos de reprodução assistida em casais homoafetivos, né? Então, deem sugestões também aqui embaixo para a gente ver. Estamos aguardando as melhores sugestões para a gente poder fazer a escolha dos temas mais relevantes. O ovário policístico também, né? Os pacientes pedem bastante. Nós vamos comentar também. Tá? Gostaria de agradecer a presença de todos, né? Acho que esses bate-papo ao vivo são muito proveitosos, né? E nós continuaremos fazendo à medida do possível. Tá bom, gente? Obrigada pela participação. Muito obrigada, agradeço novamente. Adorei participar com vocês, tentamos resolver essas algumas questões, né, que sempre pairam na cabeça de casais que querem engravidar. E nosso foco é ajudar, nós queremos realizar o sonho de todos os casais que querem ter seus filhos. Muito obrigada pela participação e até mais. Obrigada, Ana, pela participação. Obrigada a todos, obrigada, doutora, pelo convite também. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Tchau. Tchau. Agora para salvar. Acho que é aqui. Não. Ai, meu Deus, para salvar. Agora onde é que é? Eu sempre perdida. Acho que agora é no encerrar. Deixa eu ver como é que eu salvo aqui, meu Deus.
Será que ele vai encerrar? Ou ele vai encerrar Vai fazer sozinho? aqui nessa setinha. Será que eu ponho encerrar? A setinha não é, ó. Aí agora, encerrar. Tem certeza que deseja encerrar?